eles querem avançar na pesquisa a partir de projetos de inovação. Porque isso é um dado legal também, que os laboratórios que mais fazem parceria com a indústria também são os que mais fazem pesquisa e mais avançam no conhecimento. Legal. Então esse é um motivador muito central. Do pós-graduando, o estudante de pós-graduação, ele aí sim já tem um objetivo de fazer carreira e ganhar dinheiro em cima da pesquisa. Que é o óbvio, né, É o cara? caminho natural. E muitas desses caras aí, não, puta, tem algumas carreiras aí que se o cara não empreender, o cara tá lascado. O cara vai ter que virar, sei lá, professor em escola, né? Não desmerecendo o trabalho, Sim. mas, pô, o cara é cientista, ele gastou quer... 10 anos de bancada fazendo coisas incríveis, assim, como que ele pode impactar muita gente, resolver o problema de muita gente. Assim, a gente não desperdiçar esse cérebro, né? É isso que eu tô falando, eu não tô desmerecendo o trabalho do professor, que é maravilhoso, mas assim, o cara tá ali fazendo pesquisa que pode mudar o mundo. Exato. Né? E de repente ele fala, pô, agora eu vou ter que ir para um outro caminho, entendeu? Independente do outro caminho ser nobre também, ser importante, não é isso. Mas além da questão do propósito, o que mais muda? Por exemplo, essa molecada, eu tô falando de molecada que eu tô velho, né? Mas, puta, acho horrível isso, cara. Eles têm uma média de 25 a 30 anos. Tudo bem, pra mim é molecada. Eu tô desgraçadamente velho. Eles estão mais preparados ou não? Eu sei que o brasileiro em geral, tá, independente de ser cientista ou não, é muito empreendedor. A gente vê, sei lá, Sebrae, a quantidade de empresas que se abre por ano, o brasileiro se joga, dá desempregado, o cara abre alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, apesar de ter esse perfil de assumir o risco e arregaçar a manga, a gente entende muito pouco, né? O brasileiro em geral é muito pobre para fazer, não entende mercado, não faz pesquisa de mercado, enfim, não tem qualidade para um monte de questões, não tem... então, esses dois pontos eu imagino que sejam similares, mas a pergunta é, essa molecada tá mais preparada para empreender, você acha, hoje? Acho que sim, por acesso. Então, porque diferentemente do professor, que o professor ele quer fazer isso, só que de fato ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Então a combinação ideal, inclusive, é o professor no laboratório, que estimula os seus alunos de doutorado, e os seus alunos de doutorado, que eles estão maduros no conhecimento científico, mas eles ainda são jovens e podem se aventurar numa carreira empreendedora. Então, essa combinação isso você tem visto ou não? Sim, muito. Então, dessas empresas, uma boa parte delas está fazendo essa mistura, de colocar os professores junto com alunos. Cara, isso é muito legal. Isso é muito né? legal. É bem animador, né? É bem animador. E vejo uma abertura 100% dos professores, dos alunos e a universidade estimulando isso. Isso para mim é do que você me falou que mais me anima, assim, da mentalidade ter mudado. Sim. Porque é o princípio, é a base de tudo. Se a gente não tem vontade, não adianta ter capacidade, não adianta ter caminhos e tudo. Tem algumas coisas que dá para explorar aqui, no sentido, aí sim, voltado para a política pública, para financiamento de uma forma bem direcionada para conseguir gerar uma população rica disso. Como a gente tem aqui em São Paulo, tá? Como a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, com a FAPESP, com programas muito sérios e consistentes para fazer isso, e a geração de muitas empresas, com todos os seus desafios burocráticos que acabam tendo. Então, mas isso, eu quero falar mais profundamente sobre isso, tá? A gente pode até entrar agora. A pergunta é, e novamente, a gente está num período desgraçado, né, de verba pública, de diminuição de investimento e tudo mais. Mas além de ter mais dinheiro, que é o óbvio, que já era pouco e ficou menor ainda, o que mais do ponto de vista de governo, eu estou falando tanto no âmbito municipal, estadual quanto federal, o que mais que dá para fazer? Legal. Acho que, vamos lá. Tem uma coisa, Ricardo, que a gente aprofunda muito na questão de política pública também, de investimento em ciência e tecnologia, porque é pressuposto para isso acontecer, né? Uma lógica muito positiva que dá para ser feita aí quando a gente está falando de liderança, inclusive eu não quero que só exista ciência aplicada e só aplicação da ciência, porque senão o mundo ia ficar muito mais chato com isso. E isso também tem que ter investimento para fazer as outras coisas. Mas quando a gente está falando de direcionamento de o que mais em política pública, é assim, para onde a gente vai endereçar esses recursos? No sentido de quase que mission-oriented, sabe? Políticas mission-oriented, tá? Vamos endereçar, porque assim... Tudo bem, você está falando de uma estratégia antes de ter a grana. Não tem como a gente ser bom em tudo. Qual é a nossa bandeira e para onde a gente vai endereçar esses recursos de uma forma inteligente para gerar riqueza a partir de uma pauta, de uma bandeira. Tudo bem, mas vamos lá, deixa eu te provocar aqui, é o seguinte, a gente historicamente tinha isso. A Embrapa é um exemplo disso. O Brasil investiu muito em agricultura,
foi maravilhoso, é maravilhoso, a gente tem muito sucesso nisso, a gente só é o que é hoje, com todos os problemas que a gente tem, né, em parte graças à Embrapa. Eu tive, alguns anos atrás, com uma série de ministros de Estado, com a história de tentar levar a história da cultura maker para esses caras entenderem a necessidade, e todas essas tecnologias exponenciais que a gente tem agora, esses caras entenderem o impacto que isso vai ter em PIB, em geração e perda perda de emprego. Tive com algumas equipes, tive com a equipe do Mangabeira, tive com uma série de pessoas aí para tentar discutir isso. Sempre que esse assunto de estratégia e de foco aparecia, ele acabava sendo interessante nesse ponto que você falou, pô, a gente precisa ter uma estratégia, você não pode atirar para todo lado. Por outro lado, cara, a partir do momento que a gente tem que definir 3 ou 4 frentes, sempre o que eu via eram 3 ou 4 frentes e que iam limitar imensamente esse trabalho, porque ia acabar sendo agricultura, onde óbvio que a gente precisa continuar investindo, mas já é um case de sucesso, já vai bem. Aí você sempre tinha um case de botar o militar na história, né? Então, assim, a minha preocupação de colocar a estratégia se a gente tivesse definir 3 frentes, você teria como dizer quais são? Eu não vou dizer uma frente, mas eu vou dizer uma bandeira que a gente está sentindo que está latente. Parece que é o cavalo selado que está passando na nossa frente do ponto de vista de geração mesmo. A pauta e a bandeira de sustentabilidade, que parece que a gente nasceu para isso. Perfeito. Então, eu não estou falando... Mas olha lá, isso é legal, porque você está colocando um conceito. Exato. Não um tema único, ou não um segmento, ou não uma indústria única. Você não está falando, tem que ser agricultura. Porque essa sustentabilidade pode ser uma startup de energia, pode ser uma startup de alimento, pode ser uma startup de novos materiais, pode ser grafeno, pode ser, enfim. Exato. E até a gente está fazendo um projeto na Amazônia, que a gente está investindo nas empresas, a gente concatenou as nossas teses, que acabou que eu nem compartilhei da outra do trabalho nosso com a indústria, que hoje é onde a gente gasta a maior parte da energia. Porque a gente acredita que a indústria venha contribuir muito com esses 2 grandes problemas que eu falei de inovar e empreender a partir de Deep Techs, que é capital e foco de mercado. A indústria tem isso, né? A indústria tem um conhecimento de mercado muito grande e tem um capital que pode investir e pode alavancar isso de uma forma muito positiva. E você está vendo uma movimentação corporativa muito positiva para isso. Então a gente tem trabalhado muito nessa agenda. E isso alavanca de fato. As startups que eram antes de garagem se tornaram grandes indústrias com um grande contrato como indústria em programas que participou com a gente. E aí... a gente tem feito um projeto nessa perspectiva com a Amazônia, que a gente trouxe grandes indústrias de segmentos que a gente viu que tinha um potencial relevante na área de saúde, alimentos e cosméticos. Vimos os problemas deles, as estratégias de inovações deles, como que isso concatenava com a Amazônia, especialmente a biodiversidade amazônica, e mapeamos tecnologias com base em ciência que utilizavam insumos amazônicos endereçados para esses segmentos. E assim, a gente ficou encantado com o volume de tecnologias que a gente encontrou. Todos eles ainda na academia, ainda com desafios muito grandes de validações lá na frente, mas já testados em laboratório. A inteligência que tá vindo de lá também ou não? De lá também. Porque você tem umas universidades bem interessantes lá de química, de... Muito. Não, tem institutos de pesquisa muito renomados lá. E a proporção era exatamente metade norte e metade sudeste. A gente prospectou 149. Então, grande parte no estado do Amazonas, especialmente por causa da UFAM, UEA, INPA, e também no estado do Pará, por causa da UFPA, principalmente, e no estado de São Paulo, porque trabalha muito, as universidades paulistas são muito grandes, inclusive trabalhando com insumos amazônicos para endereçar. Mas, no fim, sinceramente, independe de onde está o desenvolvimento, porque você tem a lógica de manter a floresta de pé de uma forma positiva. Então, se utilizar nessa bandeira. Sustentabilidade. Exato. Né? Mas a gente ficou bem positivamente impressionado com o volume e a qualidade. Que a gente tinha essas dúvidas, Cava, que tem ciência básica relevante no sentido de descobrimento de novos elementos? Uhum. Para além desse descobrimento de novos elementos, eles estão sendo aplicados de alguma forma? No sentido para resolver... Eu peguei e encontrei essa nova molécula... será que ela tem um potencial de curar câncer em algum segmento, né? Ou alimentos e tudo? Para além disso... esses cientistas que estão desenvolvendo essas tecnologias, eles têm a disponibilidade, o interesse de gastar energia empreendendo ou inovando a partir disso, a maturidade que isso se encontrava, e por fim, a quinta e última, se tinha interesse de mercado, se tinha potencial de mercado. A gente respondeu positivamente essas 5 perguntas porque a gente trouxe essas indústrias e elas avaliaram esses projetos tinham interesse de mercado. Obviamente, tem centenas de desafios aqui, que é desde
é muito pequeno isso para a ambição e para o tamanho da Amazônia e para o potencial que ela tem. Mas é um começo, Mas né, é um cara? começo e, obviamente, eu quero aumentar isso tudo. Tem que ter muito mais ciência básica, tem que ter muito mais aplicação, tem que ter muito mais indústria interessada Eu acho nisso. que tem uma outra coisa também, que, Daniel, é o seguinte. Seja mercado, seja governo, não importa. Até mesmo outras frentes que a gente tem de captar grana de fora e tudo, você ter um benchmark, você ter um exemplo de sucesso, você ter um case de sucesso, é muito irrelevante. É muito relevante. Você tem uma primeira, mesmo no mercado, cara, mesmo esquecendo ciência, você tem hoje, eu trabalho com inovação, eu vejo muito isso aqui no Brasil, no mundo é assim também, cara. Você tem uma empresa fazendo isso, aquele exemplo, aquele benchmark estimula vários concorrentes a fazer a mesma coisa, né? Porque a pauta comercial ela é muito pautada no medo do risco, no medo de fazer primeiro, no medo de errar. A partir do momento que você tem um exemplo bem sucedido, isso dá uma destravada enorme. Não só nesse ponto de vista de grana, mas também do cientista. O Zuckerberg não é exemplo pro cara que está lá na Amazônia, nem pro cara que está aqui em São Paulo. Né? Pô, esse cara estudou em Stanford, em Harvard, esse cara não é parâmetro, esse cara tem a grana lá. Agora, a hora que você pega os empreendedores daqui, cientistas daqui, de sucesso, esse cara, o poder do exemplo é muito brutal.